Agora, voltando à mediunidade presciência, que é a mediunidade saber o futuro, ele tinha essa mediunidade em potência máxima, como eu disse. Às vezes, ele previa fatos familiares que iriam acontecer na nossa família. Por exemplo, ele previu com 16 anos de antecedência a doença de meu pai. Meu pai teve o mal de Alzheimer e ficou 15 anos doente. Com 16 anos de antecedência, o Chico previu isso. Né? Tinha fatos que ele previa que acontecia. O livro 2012. Não será em 2012. Não será em 2012. Você podia falar sobre alguma coisa, porque eu tenho umas dúvidas sobre como foi essa coisa do Chico, sabe? Foi a mediunidade para a ciência, né? Porque ele sabia o que podia acontecer no futuro. Numa noite em Uberaba do ano de 1986, ele começou a dizer o que poderia, quais seriam os caminhos da humanidade, e trouxe para mim 2 tipos de caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do mal seria se a humanidade terrestre se entregasse a uma destruição nuclear, uma guerra nuclear, que era, segundo os espíritos superiores, inaceitável. Inaceitável. Né? E neste caso nós sofreríamos bastante. E o outro caminho, o caminho do bem, que se a gente... ele disse-me o seguinte: quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, em 20 de julho de 1969, ele falou comigo assim: lembra-se do livro A Caminho da Luz? Quem já leu A Caminho da Luz? Pouca gente, faz favor de ler, gente. Ler e estudar A Caminho da Luz de Emmanuel. Lá no final do livro, ele falou comigo assim: o Emmanuel prevê uma terceira reunião das potências angélicas do sistema solar nas proximidades da Terra. Ele diz assim: a primeira reunião aconteceu quando a Terra estava sendo formada, né, há 4 bilhões e 300 milhões de anos atrás. A segunda reunião aconteceu quando Jesus encarnou e pisou o solo do mundo. E lá no livro que o Chico recebeu em 1938, o Emmanuel prevê uma terceira reunião das potências angélicas que dirigem o sistema solar. Olha só, não são espíritos humanos não, viu gente? São potências angélicas, seres da condição espiritual de Jesus. Lá no livro o Emmanuel fala: Jesus é apenas um deles. E não é da Terra não, é do sistema solar inteiro. Não é? A gente pode brincar que são os homens lá de cima, né? Os homens lá de cima mesmo. Quem manda, né? Quem manda. A gente, se for disciplinado, a gente obedece. Ó. E aí o Chico fala assim comigo: pois bem, essa reunião prevista em 1938 já aconteceu. Ela aconteceu no dia que o homem pisou na Lua. Porque os outros Cristos dos outros planetas do sistema solar estavam preocupados com o avanço da humanidade terrestre no espaço. Com medo, porque a humanidade ainda estava numa escalada da disputa nuclear, né? Naquela época, os Estados Unidos de um lado e a OTAN de outro, Estados Unidos e a OTAN juntos de um lado, e do outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, numa corrida armamentista, cada um fazendo uma bomba maior e mais destruidora que a outra, né? Até o ponto que o Chico brincar com... Eles vão aperfeiçoando o armamento tal que chegaram ao absurdo de dizer que a bomba a bomba termonuclear, não sei das quantas, ela não destrói nada físico, ela só mata os humanos e os animais. Olha que absurdo, né? São as grandes inteligências desviadas do Cristo. Essa é a verdade. E aí ele diz o seguinte: essas potências angélicas estavam preocupadas com o avanço da humanidade no sistema solar e queriam naquela ocasião, que o Instituto da Justiça Divina cobrasse da Terra os milênios, os débitos coletivos clamorosos
que as humanidades terrestres tinham acumulado durante milênios. Que grandes cataclismos no final do século XX cobrassem essa dívida centenária. Né? E aí, o Jesus, nesta reunião, foi o nosso advogado de defesa. E a tese dele prevaleceu nessa discussão celeste. E a conclusão dessa reunião de potências angélicas é que eles nos deram 50 anos de prazo. Portanto, gente, desses 50 anos já se passaram 47. Falta só 3 anos. 20 de julho de 2019. E aí nós temos... Eu sou otimista. Eu tenho no meu computador um vídeo do Chico falando que ele achava, mas esse vídeo é lá de 1986, que ele achava que a guerra viria. Ele era pessimista naquela época. Hoje, se ele estivesse entre nós, eu acho que ele seria otimista como eu sou. Porque muita coisa mudou naquele cenário sociopolítico e econômico da época, da humanidade, para hoje. Né? Embora eu acredito que esses 3 anos finais serão os mais difíceis para toda a humanidade. É sempre assim, né? A gente está vendo a Olimpíada, não é? Os minutos finais de uma partida não são os mais difíceis? Aquele nadador que está ali querendo chegar, aquelas braçadas finais são as mais difíceis. Né? Mas, com relação a essa questão de expiação e provas para regeneração, tem a ver. Né? Tem a ver. Por quê? Porque nós estamos numa transição planetária. Allan Kardec, no livro A Gênese, o mesmo livro que eu citei, A Gênese, Kardec, no capítulo 18, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que a transição planetária começou 100 anos antes da codificação espírita. Então, vamos fazer a conta, né? A codificação espírita veio com o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1757. Não, 1857. 100 anos antes, 1757. Então, a transição planetária da Terra, como mundo de expiações e de provas, começou um pouco antes da Revolução Francesa, né? 1757. Chico Xavier, no livro Plantão de Respostas, vai responder, perguntam a ele: quando é que o Espírito de Emmanuel acha que a Terra será um mundo regenerado? E ele responde: o Espírito de Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Por que o Chico não falou 2060? Ele falou 2057. Porque são 300 anos, né? Kardec fala que começou 100 anos antes da doutrina espírita, e o Emmanuel fala que vai terminar 200 anos depois da doutrina espírita. Ou seja, no aniversário de 2 séculos do Livro dos Espíritos, 2057. É esse período que nós estamos. E esses 50 anos, entre 1969, que é o dia que o homem pisou na Lua, 20 de julho, até 2019, é um período de exceção. É o período da misericórdia divina, que o Chico falou comigo assim: esse período é o período que está lá no Apocalipse como a 1/10 hora, ou a última hora. A última hora. A 1/10 é o quê? É a 11ª hora, né? A última hora não é essa que vai da hora 11 até a meia-noite? A hora 12? Esse que é o período que nós estamos vivendo esses 50 anos. E lá nessa mesma resposta do livro Plantão de Respostas, o Chico responde assim: o Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado em 2057. Mas, para que isto ocorra, uma série de transformações será necessária para o aceleramento do progresso. E o lindo que ele responde nesse livro ao que ele me falou sobre 2019, eu vou concluir o seguinte, porque ele falou comigo assim: se a humanidade terrestre passa 2019 sem guerra nuclear, porque isso é inaceitável,
ele fala comigo assim: Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Os avanços na ciência, na medicina, na estrutura sociopolítica, econômica mundial, né? Nós vamos alcançar a solução dos problemas sociais. Os médicos vão ter condição de curar todas as doenças, porque vão desvendar no seu cerne os problemas das doenças do corpo físico. Os nossos irmãos de outros planetas poderão ter a permissão do Cristo, que hoje eles não têm, de se apresentarem a nós abertamente. Trarão avanços tecnológicos e científicos que nós nem temos como imaginar. Olha só, uma era extraordinária, né? Então, unindo o que ele me falou com o que ele respondeu no livro Plantão de Respostas, eu sou otimista pelo seguinte: se a gente vence esses 3 anos que faltam para julho de 2019 e a gente passa julho de 2019, nós vamos entrar naquilo que ele falou a responder aos jornalistas. Nós vamos entrar num período de aceleramento do progresso, né? Para chegarmos então em 2057 com a humanidade entrando, finalmente terminando, porque período de transição é um período que a Terra está entre um lado e outro, né? Ao mesmo tempo ela é mundo de provas e expiações, onde ainda prevalece o mal, a corrupção, o crime, o vício, né? Mas ao mesmo tempo ela está ingressando numa nova era onde vai prevalecer o contrário, vai prevalecer a justiça, o amor, a caridade, a sabedoria, né? E a partir de 2057, então, o progresso definitivo do mundo, a Terra ingressando no rol dos planetas em regeneração, que vai então impulsionar o mundo, né? Mas vamos voltar à questão da... Eu quero contar esse casinho que ele é muito engraçado, e para vocês verem também a mediunidade de presciência do Chico. Um dia, eu tinha, né, nessa época eu estudava Ciências Econômicas na PUC Minas. E eu ia ter uma prova muito difícil na semana seguinte. Mas nós tivemos que ir a Uberaba. O irmão da Eliana, minha esposa, morava com o Chico, era o Vivaldo da Cunha Borges. Ele fazia toda a diagramação das obras, dos livros do Chico, né? A partir de 1975, ele assumiu toda a diagramação dos livros do Chico. E aí aconteceu o seguinte: nós fomos para lá, mas eu queria voltar, eu queria participar das reuniões de sexta e sábado. A de sábado ia acabar de madrugada de domingo, mas eu queria sair e voltar de carro para Belo Horizonte, porque eu queria passar o domingo aqui em Belo Horizonte estudando para a prova. E como eu estava muito bem, a reunião acabou por volta de 2 horas da manhã, eu estava muito bem, nós fomos tomar um ligeiro lanche com o Chico na casa dele, e falei com a Eliana assim: nós vamos embora agora de casa, né? E o Chico falou comigo assim: não, você não vai sair essa hora. Aí essa hora da madrugada, não, você não vai viajar não. Só que eu era mais teimoso do que ele. E eu falava que eu ia, e ele falava que eu não ia, e não sei mais o que, mas acabou que eu expliquei: não preciso ir, Chico, eu me conheço, se eu ficar aqui, eu vou passar o domingo conversando com você, não vou estudar nada. Enfim, eu vou tomar bomba dessa prova, então eu tenho que voltar para Belo Horizonte. Aí ele aceitou meu argumento, né? Aí ele virou para mim e falou assim: você vai, mas eu vou te avisar uma coisa. Quando você estiver começando a descer a Serra das Alterosas, eu ia dirigindo, né? Aproximando a entrada da cidade Campos Altos, assim à direita, você vai ver um homem no meio da estrada. Este homem estará vestido com a farda de guarda da Polícia Rodoviária Federal. Não pare, porque é coisa ruim.
Desistir de mim. Olha, as mulheres. Eliana na hora começou a chorar. Na hora ela começou a chorar. As mulheres são mais sensíveis, né? Mas eu falei com ela assim, Eliana, a gente tem que ir, sabe por quê? Se o Chico avisou, é porque ele vai rezar pra nós, né, Chico? Eu sou bobo, né? Eu falei assim, olha, Chico, você vai rezar pra nós? Assim, reza, pode ir que eu rezo. Aí eu fui tranquilo, né? Você não ia tranquilo se o Chico fosse rezar? Então, e aí, só que esse ponto da estrada, gente, é 2 horas de Uberaba, 2 horas e meia, dependendo da velocidade. Olha só uma coisa. A gente deve ter saído da casa do Chico lá pelas 3 horas da manhã. Então lá pelas 5 horas da manhã, eu conversando com a Eliana, eu estava até esquecido do assunto. Eu nem estava lembrando do que o Chico tinha falado. E não é que exatamente naquele ponto, olha o raio do homem lá, parado no meio da estrada, de forma tal que você não tinha como passar. Se você passasse, passava por cima dele. Ele parado no meio da estrada. Ah, tem um detalhe. O Chico levantou da cadeira e falou assim conosco. Vai estar um homem assim, e ele vai fazer o seguinte gesto. Levantou da cadeira e fez assim com as mãos. 3 vezes. Fez assim. Não é? 3 vezes o Chico repetiu esse gesto para nós. Pois lá estava o raio do homem fazendo este gesto. Eu não sei nem se era coisa do mundo espiritual, ou se era encarnado, vamos dizer, né? Se era encarnado ou desencarnado. Eu só sei de uma coisa, era coisa ruim. E aí eu fiz de conta que ia parando o carro assim, no acostamento, para ele sair do meio da estrada. E ele saiu do meio da estrada e foi se encaminhando assim para a lateral do meu carro. Quando eu vi que ele saiu da frente do carro, eu acelerei e fui embora. E aí, graças a Deus, eu estou aqui até hoje. Né? Carnadinho, caramba. Então, gente, que homem é esse, hein? Que está conversando com você aqui agora e vai te prever uma coisa que vai acontecer daí a 3 horas. Que capacidade mental é essa? Eu digo a vocês, né? Não é desse mundo. O Chico não é desse mundo. Ele não falava nada de outros mundos? Falava sim. Mas da existência anterior dele? Falava. Ele acabou assumindo, a partir de 92, ele assumiu para nós que era Kardec encarnado. É mesmo? É. Umas curiosidades, será que a gente pode perguntar agora? Pode, se vocês permitirem. Uma curiosidade que eu tenho para saber, se vocês que tinham essa intimidade com o Chico, após o desencarne dele, houveram ou não comunicações de Chico, que isso é uma coisa que sonda o espiritismo, as pessoas falam que uns têm, outros não, né? Eu acho o seguinte, é lógico que quem estava mais próximo dele, claro que teve. Eu, por exemplo, eu sonho com ele. Eu já recebi 3 mensagens psicografadas por ele, por meu intermédio, mas todas com um objetivo. Não são mensagens públicas, com determinado objetivo. Agora, eu sonho com frequência com ele sempre me dando orientações. Orientações muito precisas, curtas, mas muito e depois tudo que ele falou acaba acontecendo, entendeu? Marlene Nobre também sonhava muito com ele, grande amiga dele. O Bacelli já recebeu algumas mensagens dele, inclusive o livro que eu gosto muito chama-se Doutrina Viva. Para mim é o pensamento de Chico, ali é o Chico. É como se você estivesse conversando com o Chico. Mas ele, para mim, falou o seguinte, que ele escreveria mediunicamente, né, através do Emmanuel reencarnado. Entendeu? Então vocês também acreditam que o Emmanuel já está... Não, acredito não, tenho certeza absoluta. Não, isso é bom a gente saber, porque fica virando mito e fantasia dentro das casas espíritas, né? Eles falam assim, ele vive em São Paulo, tem 12 anos, e a gente fala, gente, será que isso procede? Ninguém sabe quem ele é. O Chico avisou para nós que ele reencarnou em 99 e nasceu no ano 2000. Então hoje, só fazer a conta, hoje ele é um garoto de 16 anos. Mas ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe. As televisões costumam especular. Apareceu aí
um rapaz, não, o rapaz tem 20 e poucos anos, não é? Ele tem 16 anos. O Chico testemunhou isso. Eu ouvi isso do Chico, entendeu? Vários, não sou só eu, não. Várias pessoas que conviviam com ele. O Eurípides, o Vivaldo, Dr. Elias Barbosa, Sônia Barçante, que hoje preside a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, Carlos e a esposa dele, agora não fugiu o nome, Carlos Bacelli, a esposa, quem mais que ele falou sobre o assunto? Várias pessoas ouviram isso dele, porque ele falava de público isso lá no Grupo Espírita da Prece, né? Tem algum caso que o senhor tenha presenciado do Chico, que você tenha presenciado do Chico com o Emmanuel? Vários. Toda reunião mediúnica o Emmanuel estava lá. Toda reunião, o Emmanuel era o diretor espiritual. Todas as reuniões públicas, o Chico tinha 2 reuniões públicas, sextas e sábados. Começava às 8 da noite, terminava de madrugada. 3, 4, 5 horas da manhã. No final, o Emmanuel manifestava. Primeiro ele recebia as mensagens particulares, né, dos familiares para os seus familiares desencarnados, para os seus relativos aqui na Terra. Eram cerca de 10 mensagens, cada mensagem tinha 100 páginas. Ele ficava psicografado sem parar, 8 horas da noite começava e ia até 2, 3, 4 horas da manhã, sem parar. Depois que ele terminava todas essas psicografias, vinha o Emmanuel. A maioria das vezes, eu diria, 90% das vezes era o Emmanuel que escrevia. Essas mensagens já estão em livros, a maioria delas, né? Às vezes vinha André Luiz, às vezes Bezerra de Menezes, às vezes Menem, às vezes Maria Dolores, mas 90% dos casos era Emmanuel. Como chama o livro que você falou agora mesmo? Perguntas. Doutrina Vida. Plantão de Respostas. Plantão de Respostas. Eu recomendo, é um livro de vários jornalistas entrevistaram o Chico sobre temas da modernidade. Muito bom. Obrigada. Se você puder relatar quais eram as aflições mais íntimas dele? Bom, As aflições mais íntimas dele. as aflições mais íntimas do Chico, eu digo a você o seguinte: o Chico sofreu muito. E os testemunhos maiores dele são os testemunhos silenciosos, que ninguém sabe. Ele dizia que dos piores inimigos que ele teve, esses inimigos estavam dentro da própria doutrina. Por exemplo, quando ele começa a receber os livros de André Luiz, os espíritas, vamos dizer assim, sabem tudo, né? Aqueles que acham que sabem tudo, começaram a fazer comissões que iam a Pedro Leopoldo falar com ele que ele estava obsedado, né? Que ele estava doido, que ele estava vítima de um espírito pseudo-sábio. Imagina uma cidade nas nuvens. Isso é impossível. Uma vez uma comissão de engenheiros espíritas foi falar com ele. Isso era impossível, ter uma cidade nas nuvens. A pessoa pensa assim, né? Então foram esses ataques que ele recebeu a vida inteira, desde Pedro Leopoldo, depois Alvorada, dentro do próprio movimento espírita, que o fez sofrer mais. E um dia, inclusive, ele falou comigo assim: olha, Geraldinho, você na sua vida vai sofrer parte do que eu sofri, no seguinte sentido: uma das suas provas nessa encarnação é passar pela calúnia e pela difamação, dentro da sua família, dentro do trabalho e dentro do espiritismo, do movimento espírita. Eu vou lhe passar uma orientação dos espíritos. Faça como eu fiz a minha vida inteira. Responda sempre. Nunca, primeiro ele falou assim, nunca passe recibo às ofensas. Em segundo lugar, responda sempre com silêncio e com trabalho. Não precisa dizer mais nada, né? Acabou. Você hoje tem consciência que você foi preparado para essa missão que você está nos não é missão, isso é uma tarefinha pequena. Não, mas eu acho que é uma missão, eu acho que... Eu brinco que eu sou médium papagaio. Eu só repito o que eu ouvi.
Isso não é meu, gente. Eu repito, eu trago. Porque a minha tia-avó falava isso, né? Quando ela se mudou para São Paulo e se integrou no movimento espírita de São Paulo e descobriram que ela era contemporânea e amiga de Chico de Leopoldo, as pessoas começavam a chegar perto dela como se ela fosse uma pessoa de luz. E ela brincava com as pessoas assim, gente, se virtude fosse mudinha, eu estaria muito bem, que era só tocar no Chico Xavier, né? Passava a virtude para mim. Isso não é coisa que acontece. Mas Chico tinha, mas ele falava dessa falsa modéstia, né? Dessa questão. Então eu acho que você faz isso com muita propriedade, com muito amor, com muito carinho, nos sensibiliza. Então eu acho que você foi preparado mesmo para estar aqui falando e falando em outros lugares. Eu tenho uma felicidade de ter a memória das nossas conversas integrais. Né? Eu guardo as palavras dele até hoje e tento transmitir a palavra que ele utilizou. Tá certo. Tem água Prazer, viu? Muito obrigada. Vai com Deus. Não reclama não, viu? Fica à vontade. E aí a pergunta é essa, né? Quando você dá essas palestras, você já sentiu a presença? Isso que eu queria saber, porque eu sinto muito assim. Que você está falando, eu senti uma vibração assim totalmente. Eu sinto o pensamento dele. Eu acho que os altos planos onde ele deve estar, porque o pensamento não tem barreira, né? O pensamento está... Certa vez eu sonhei com ele, logo que ele desencarnou, a dona Neném entrou em choque. Né? Ela era presidente da União, ela já estava afastada da União, porque ela sofreu um AVC e ficou hospitalizada, depois voltou para casa, aí recuperou. Foi curada pelo Chico, gente. Com o AVC, ela ficou metade paralítica. Foi ao Uberaba um dia, o Chico ficou com a mão, deu a mão a ela, ficou a noite inteira com a mão dada a ela, dona Neném Aloata. Depois ela volta para Belo Horizonte, até tocar piano ela voltou a tocar. E ela era muito ligada ao Chico, então ela recebeu a notícia do desencarne do Chico pela televisão. E ficou muda, de choque, estado de choque. Foi hospitalizada no Hospital Felício Roxo. E eu sonho com o Chico, nessa ocasião eu trabalhava em banco, chegava muito tarde em casa. Nesse dia tudo acabou cedo. 7 horas da noite eu cheguei em casa e desmaiei, na cama. Até de terno e gravata, eu dormi. Aquele sono assim que incontrolável, né? E aí eu vi o Chico. E o Chico falava comigo assim, Geraldinho, fala com a Neném. Neném foi hospitalizada hoje no Hospital Felício Roxo. Me deu até o endereço. Eu quero que você vá lá. Diga a ela o seguinte. Ela está perguntando onde é que eu estou. Diga a ela que agora eu estou muito mais livre do que quando eu estava no corpo. Porque quando eu estava no corpo, a idade, o corpo envelhecido me impedia de ver as pessoas queridas e amigas. Agora não. Fora do corpo eu vou onde eu quero e eu estou aonde eu quero estar com a força do meu pensamento. E responda a ela que eu estou ao lado dela toda hora que ela quer, que ela pede a minha presença. Mas você vai levando para ela um detalhe. Eu quero que você compre uma flor de cujo haste saiam 3 botões. Só o Chico arruma as coisas complicadas. Aí eu acordei com isso, liguei para a casa dela, a Santa que trabalhava com ela, eu falei, já era o quê? Já era umas 10 horas da noite, né? Porque eu fiquei assim, gente, será que eu ligo, será que eu não ligo? Era uma senhora idosa, mais de 90 anos, né? E aí eu fiquei naquele dilema, liguei. Quando eu liguei, a Santa atende, Santa, tia Neném tá aí, eu carinhosamente chamava de tia Neném. Tia Neném tá aí? Não, dona Neném saiu. Saiu essa hora? O que houve? Geraldinho, ela passou mal, está internada no Felício Roxo. Aí na mesma hora eu saí para procurar uma floricultura aberta em Belo Horizonte, né? Aí fui achar na Rua da Bahia, naquela época tinha quase esquina com contorno, né? Rua da Bahia com contorno, lá em cima. À esquerda tinha uma floricultura. Aí o primeiro vaso de flor que tinha era uma tulipa. Cara, pra chuchu. Eu achei que você podia arrumar. Brincadeira, gente.
Mas a tulipa do caule dela saía 3 botões, né? Depois eu fui lá no hospital, as sobrinhas me atenderam, Ana Carmela e Cristina. Eu comecei a conversar com ela e contando o episódio, né? Dessa comunicação. Aí ela chorando muito, ela recuperou a voz. Eu entreguei a flor e ela então chorou muito e falou comigo assim: esse era o meu código com o Chico. Qual de nós dois que partisse primeiro ia mandar um caule de flor com 3 botões? Então esse tipo de comunicação tem sempre, né? Mas voltando à reencarnação de Emmanuel, ele mesmo falou comigo que ele escreveria através de Emmanuel reencarnado na Terra. E que a tarefa dele com Emmanuel no espiritismo cristão no Brasil só ia terminar no ano 2100. Portanto, o Emmanuel vai viver 100 anos. O Emmanuel reencarnado, que hoje está com 16, vai viver até o ano 2100. Olha quantas belezas nós teremos. Por isso nós não podemos ficar desesperançados, não, que a tarefa continua, né? Muito livre para ler. E que ele, então, quando ele começou, quando o Emmanuel falou com ele, aliás, isso está gravado, gente, numa entrevista do Chico. A primeira vez que o Chico falou na reencarnação de Emmanuel foi em 1973, na TV de São Paulo, não era Record, não, Gazeta de São Paulo, se não me engano, num programa da Hebe Camargo. Ele fala com a Hebe Camargo que o Emmanuel estava se preparando para reencarnar. Depois ele repete o assunto no programa do Gugu, não é? Que o Emmanuel reencarnaria no ano 2000. Enfim, e para nós todos ele falou isso. E aí, ele, quando o Emmanuel fala com ele, da tarefa deles que prosseguiria, não é? No século XXI, o Chico virou para ele e falou assim: ah, mas eu vou gostar demais. Porque isso você vai ver quanto que é difícil ser manja na Terra. Mas Emmanuel não deixou barato, não. Falou assim: pois você, Chico, vai ver quanto que é difícil guiar um médio na Terra. Você acha que essa vida de Emmanuel é muito por essa transição planetária? Exatamente. Mas não tem nada dessa história que Emmanuel vai ser presidente, não, que isso é bobagem. Eu já vi isso na internet, isso é viagem, tá, gente? Para mim, o Chico falou assim: ele será professor. Exatamente. Ou sofressor, como queira. Professor, a tarefa dele do mundo será professor, um educador. Dentro da doutrina espírita será médium psicógrafo. Para a presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, que é até hoje, a dona Sônia Barçante, um dia o Chico estava lá na reunião do Grupo Espírita da Prece e saiu do ar, né? Ele pendeu a cabeça assim, a gente já sabia que ele era desdobramento, podia esperar 5 minutos que ele voltava contando alguma coisa, né? E todo mundo respeitava isso. E ela estava lá com ele. De repente o Chico faz isso, volta daí a 5 minutos, numa alegria esfuziante de alegria. Esfuziante de alegria. E aí ela estava do lado dele e falou: olha, seu Chico, mas conta pra nós o que você viu de tão bom, né? Aí ele contou pra ela, assim: não, Sônia, eu fui lá no interior de São Paulo ver o bebezinho Emmanuel, que renasceu hoje. Né? Isso ocorreu no ano 2000. Aí ele contou para ela a tarefa dele e tudo. Ela ficou muito entusiasmada, perguntou para ele assim: como que nós vamos saber quem ele é? Ele respondeu: pela sua obra. Vocês vão reconhecê-lo pela obra. Sabe? Nós sabemos que ele chegou a carregar o bebê no colo no ano 2000. Numa das visitas dele a São Paulo, ele chegou a carregar o bebê no colo. Você acreditaria que Kardec seria o segundo Jesus, então? Não. Kardec é um discípulo do Cristo. Não é Jesus, o segundo Jesus. Existe na revista espírita a previsão do segundo Messias, o Messias do Espiritismo, que viria no mundo regenerado. Isso está na revista espírita 1868 e 69. Né? Agora, Allan Kardec é o seguinte: Allan Kardec, e eu acho que é o Chico, porque o Chico confirmou para mim que é ele. Allan Kardec é um dos apóstolos do Cristo.
Quem fala isso não sou eu, não. Quem fala isso é Emmanuel. No livro A Caminho da Luz fala assim, a respeito da reencarnação de Kardec, ele fala assim: um dos mais lúcidos discípulos de Jesus baixa ao planeta para dar cumprimento à promessa do Cristo de enviar o Consolador. Né? O espírito de Humberto de Campos, em várias mensagens, várias, não é uma só não, várias mensagens, ao se referir a Allan Kardec, a reencarnação de Allan Kardec na Terra no século XIX, ele se refere o apóstolo que seria Allan Kardec, em outras mensagens, o apóstolo do Cristo, né? Humberto de Campos sempre se refere a Allan Kardec como o apóstolo do Cristo. O espírito de Cassimiro Cunha está lá no Mandato de Amor que eu organizei, editado pela União Espírita Mineira. O espírito de Cassimiro Cunha, ao se referir a Allan Kardec, falando aos espíritos que devem seguir o exemplo de Kardec, ele se refere a Allan Kardec da seguinte forma: Kardec, o discípulo amado de Jesus. Ora, qualquer historiador sabe que o discípulo amado de Jesus é João Evangelista, né? O João, irmão de Tiago, um dos primeiros apóstolos que ele chama para a tarefa. E tem outro detalhe também. João Evangelista é o único apóstolo, o único discípulo que escreve sobre o Consolador. Nenhum outro escreve. Capítulo 14 do Evangelho de João. Ele fala sobre a previsão do Consolador. E o Consolador que seria o outro Espírito que Jesus enviaria, né? E o curioso é o final do capítulo de João. Venham, por favor, estudem lá o final do último capítulo do Evangelho de João. A partir do versículo 20, por aí, o que está acontecendo? O que ele está relatando? Ele está relatando a última materialização do Cristo, que está ali conversando com ele. Quando João escreve sobre ele, ele sempre se refere a si mesmo como discípulo amado, ou como discípulo querido, né? Então, Jesus conversa com ele em materializado. Pedro fica com ciúme, Pedro está lá no beira do lago. Pedro fica com ciúme, porque Jesus está conversando isolado ali com João, né? E ele vai se aproximando, Jesus o adverte. Ele vem querer saber o que os dois estão conversando, e Jesus o adverte e fala assim, fala com ele mais ou menos assim: que te importa a ti que eu mande que este fique na terra até que eu venha? Se referindo a João. Segue-me tu. Com quem diz, a sua tarefa é uma, a tarefa de João Evangelista é outra. Aí Pedro se afasta, e aí o João Evangelista termina o Evangelho dizendo o seguinte: e os feitos de Jesus foram tantos e maravilhosos que se escrevesse sobre todos eles, nem todos os livros da terra caberiam para conter estes contos. Olha só, o Evangelho de João termina falando em livros. Não é curioso? Evangelho de livros. Nem todos os livros da terra caberiam, né? Então, é muito curioso tudo isso. Ontem eu participei de uma palestra interessantíssima sobre epistemologia espírita e sobre o espírito da verdade. E o Marco Paulo de Espírito, que ministrou essa palestra, nos revelou uma coisa extraordinária. Que o René Descartes, que trouxe o método científico para a humanidade, né? Foi ele que... pouca gente sabe disso, mas ele teve uma revelação espiritual. Ele teve um encontro com o Espírito da Verdade em 1619. E no encontro com o Espírito da Verdade, ele viu 2 livros. Ele viu um dicionário, quer dizer, foi revelado a ele o seguinte: foi revelado a ele a tarefa dele, que seria a tarefa da ciência, por isso o dicionário, né? E foi revelado a ele que no futuro viria
uma pessoa para unir ciência e religião. Mas que essa pessoa escreveria o poema, é um livro de poetas. Olha só que coisa curiosa. Um poema unindo ciência e religião. E vem Allan Kardec, 300 e poucos anos depois, lança o livro dos Espíritos. E ele mesmo, como Chico Xavier, o primeiro livro qual é? Parnaso de Além Túmulo. E o doutor em letras pela Unicamp de Campinas, Alexandre Caroli Rocha, a tese dele de mestrado foi sobre o Parnaso de Além Túmulo. E ele chega na seguinte conclusão: a estrutura teórica e a estrutura de apresentação do livro A Parnaso de Além Túmulo é a mesma estrutura do Livro dos Espíritos, só que em versos. Né? Só que em versos. A metodologia científica. A metodologia em poema. Olha só. Eu não sei dizer, né? Aquele livro há 2000 anos atrás, eles falam que uma das filhas do Publio Lentulus isso era falado em Pedro Leopoldo, mas o Chico negou isso, gente, em vida. O Chico negou isso, está no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. É que a gente fica sem saber se é verdade. Não é. Vamos ser sinceros. E o Chico falava isso também, ele falou isso com Peralva. Em 1972, Martins Peralva, que tinha absoluta certeza de ser Allan Kardec, e Dona Neném também, os dois combinaram de escrever o primeiro artigo assumindo a tese de Chico C. Kardec. Isso em 1972. Peralva me contou isso. Então ele escreveu o artigo, Dona Neném endossou e ele publicaria no Jornal Espírita Mineiro em 1972. E ele era o editor do jornal, quer dizer, ninguém mais sabia, era só ele e Dona Neném. À meia-noite, no dia seguinte, o artigo seria enviado para a gráfica. À meia-noite, o telefone toca. Ele atende, era Chico Xavier, no outro ponto da linha. Peralva, meu amigo, tira este artigo que você escreveu do Espírita Mineiro. Quer dizer, ninguém tinha falado nada, olha o Chico, né? O espírito de Emmanuel está aqui me dizendo que este assunto virá mais tarde. Hoje nós estamos a plena tarefa. Se o assunto surgir, vai nos causar confusão. Mas o assunto virá mais tarde. Então Peralva não publicou o assunto. E de fato, 20 anos mais tarde, em 1992, o próprio Chico não só revisou o livro Kardec Prossegue, de autoria do seu amigo particular Adelino da Silveira, como chamou Adelino lá e o casal Gauss, Nena e Francisco Gauss, que eram editores do Chico, Cultura Espírita União de São Paulo, editora de São Paulo, chamou os dois lá e disse: olha, o espírito de Emmanuel está aqui pedindo que vocês publiquem o livro da Adelina em 15 dias. Ainda deu prazo. Então, o livro foi publicado em final de 91, aliás. Em janeiro de 92 veio a lume o livro. E o Chico autografou esse livro para Deus e todo mundo. Só eu recebi 2. Né? E eu jovem, inicialmente, eu nunca acreditei, como jovem de mocidade espírita, eu não acreditava que ele era Kardec. Porque você tem uma imagem de um Kardec muito sério, né? Uma imagem, e eu não acreditava. Mas minha família inteira falava comigo que ele era Kardec, por várias e várias razões. Vou citar só uma. A minha família Machado frequentava o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. E o Centro Espírita Luiz Gonzaga, a vida inteira, recebeu mocidades espíritas do Brasil inteiro, com violão, com cantoria e tudo mais. E eles iam, cantavam para Chico, cantavam o hino de Sheila, Chico cantava junto. O hino do Doutor Bezerra, Chico cantava junto. O hino da Meimei, Chico cantava junto. O hino Allan Kardec. Ele abaixava a cabeça, fechava os olhos e ficava mudo. Curioso, né?
Aí, e eu tinha muita vontade de perguntar para ele, porque eu convivia com ele dentro da casa dele, eu me hospedava com ele, né? E eu ficava assim, eu ficava me treinando. Eu vou chegar de chofre para ele e perguntar para ele se ele era Kardec, se ele é Kardec. Chegava lá, a gente ficava bobo. A verdade é essa. A força moral do homem nos calava. Você não conseguia. A pergunta chegava aqui no godó, sabe? Não saía para a boca. Porque a presença moral dele era muito forte. A gente se envergonhava às vezes. E aí um dia eu pensei assim, eu vou dar um jeito de perguntar de uma forma que ele não vai se sentir assim na parede. Aí eu falei com ele assim, Chico, posso fazer uma pergunta? Quando ele fazia isso, eu sempre preocupava, viu? Ele olhava assim por cima do olho. Pode. Aí eu já tremi todo. Eu já tremi todo. O senhor pode me dizer onde anda Allan Kardec hoje? Eu fiz uma pergunta justa, né? Aí ele deu uma gargalhada assim para trás, deu uma boa de uma gargalhada, arregalou os olhos e falou comigo assim, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Mas eu não fiquei satisfeito. Porque a gente quer a prova dos nove, né? Porque essa resposta dele, que ele era mineiro, né? Ficava em cima do muro. Nem que sim, nem que não, muito antes pelo contrário, né? Para mim era uma confirmação, claro, mas eu queria ouvir dele. Aí aconteceu do livro do Adelino sair em final de 91. O livro chama-se Kardec Prossegue. Alguém conhece esse livro? Não? Conheço. A partir de amanhã. Lindíssimo, de caso do Chico. No final, o Adelino assume a tese dele ser Kardec. E a primeira edição do livro era assim, a figura de Kardec em degradê. Que ele me mandou o livro, eu vou lá perguntar. Fui para Uberaba mais que depressa. Eu e ele chegamos lá, a gente estava almoçando, só eu, ela e ele, na casa dele. E aí aquela vontade de perguntar se ele é Kardec morreu, porque chegava aqui na garganta e morria. Né? Ele virou para mim e falou assim, Geraldinho, o que você achou do livro de Adelino que eu te mandei? Você acha? Eu achei que foi a expressão da verdade. E ele pergunta, por que... Olha só como ele é Kardec. Ele não ficava satisfeito com 5 ou não. Ele queria saber a razão. Por que você achou isso? Aí eu comecei a contar todos os casos que eu havia colecionado durante toda a minha vida espírita, com familiares, com amigos, com Dona Neném, com Peralva. O caso de Peralva que eu contei aqui, fui contando tudo para ele. E ele começou a chorar. Ele começou a chorar, gente, uma emoção tão grande, olhando assim para cima, e a emoção foi tão grande dele que eu comecei a chorar também, não sabia nem porquê. E ele era mais ainda, se derretia em lágrimas. E ele passava a mão direita, a mão esquerda na frente dos olhos, e olhando assim para cima, e falava assim, é uma coisa muito curiosa, este fato, Geraldinho. Porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E chorando, ele se levantou, foi lá no quartinho do lado, buscou outro exemplar. Kardec Prossegue, sentou na mesa e autografou para mim de novo. O que é isso? Isso é a chancela, gente. E o interessante é a humildade. É a humildade. Ele não falou, eu sou o Kardec. Exatamente. Né? Olha só. Todo mundo sabe que a história oficial dele é que ele se tornou espírita aos 17 anos de idade. Que ele era católico, apostólico romano. E que o casal Hermínio e Carmen Perácio, casal espírita de Belo Horizonte, foi visitá-lo em Pedro Leopoldo quando ele tinha 17 anos, em 1927. E que foi a primeira vez que, nesta encarnação, ele ganhou o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo deste casal. Correto? Essa é a história oficial de Chico Xavier. E ele me fala o seguinte, desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo,
guarda integralmente na memória. Ora, um menino de 5 anos de idade guardar o Evangelho segundo o Espiritismo integralmente na memória? Se não é o próprio codificador, quem é? Não venham me dizer que é médium de Kardec, não. Porque Kardec se utilizou de várias médiums. Se fosse uma médium, não guardaria tudo, guardaria uma parte. Ou uma mensagem, né? Guardaria uma parte do Evangelho. E a partir daí ele passou a divulgar o assunto. Pediu a Marlene Nobre para publicar, ela publicou na Folha Espírita de São Paulo. Pediu ao Weimar Muniz de Oliveira para ele dirigir a Federação Espírita do Estado de Goiás. Ele publicou na revista Goiás Espírita. Pediu ao Pedro Valente, que dirigia a União Espírita Mineira, que publicasse no Jornal Espírita Mineira. Ele publicou as mensagens que o médium Antônio Badui Filho recebeu na Cometrim, Confraternização das Mocidades Espíritas do Triângulo Mineiro. Foram 4 mensagens de André Luiz e Hilário Silva falando que ele era Kardec. E o Chico divulgou isso para todo mundo. Gente, por favor, quem tiver criança na evangelização pode piscar, por favor. Bom, Então, já conseguiram mais ficar com as crianças. Gente, muito obrigado, viu?